Prazo penal. Quando você vai utilizar esse tipo de prazo? Quando ele deve incidir em uma situação específica? Qual a sua previsão legal? Na aula de hoje nós vamos desmiuçar o prazo penal. Quando você vai utilizar, quais são as suas regras? Muito importante, até nesse início de aula, já comentar com vocês. Nunca confundir prazo penal com prazo processual penal, pois eles são totalmente diferentes. Em uma aula específica nós vamos comentar sobre os prazos processuais penais. Na aula de hoje então, prazo penal, quando ele vai incidir e quais são as suas regras. Nosso material aqui, artigo 10 do Código Penal. Essa é a previsão do prazo penal. Tá? E o que diz esse artigo 10 do Código Penal? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Tá? Essa aqui é a previsão do prazo penal. Então, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, então o primeiro dia do evento vai ser contado como o primeiro dia do prazo. E dias, meses e anos são contados pelo nosso calendário comum. Se não me engano, o nosso calendário é chamado de calendário gregoriano. Então, mas os dias, meses e anos são contados por esse nosso calendário comum. Mas, assim, é muito pobre só passar esse artigo 10, tá? Esse artigo 10 é a previsão, mas ele não explica as regras, como vai se dar a contagem do prazo penal. Mas, primeiro de tudo, o mais importante, quando diabos eu vou utilizar o prazo penal? Aí tá lá, tem as suas regras e etc, etc. Tá, mas quando eu vou utilizar o prazo penal? Em quais situações eu vou utilizar o prazo penal para fazer a contagem? Bom, você vai utilizar o prazo penal nas seguintes situações aqui, ó. Quando você for contar prescrição, decadência, causas que levam à extinção da punibilidade, tempo de prisão e tempo de pena. Vamos destacar aqui uma situação, ó. Tempo de prisão. Tempo de prisão. Imagina só que foi decretada a prisão temporária do indivíduo, tá? Durante 5 dias. E o agente foi preso no dia 1º de janeiro, certo? O que diz o artigo 10? O artigo 10 diz o seguinte: o primeiro dia ele é contado como início do cômputo do prazo. Então o primeiro dia ele vai contar? Conto. Tá? O primeiro dia eu conto. Se o indivíduo foi preso no dia 1º, logo o dia 1º vai ser contado como prazo? Vai. Então se ele precisa ficar preso 5 dias, que é o mandado de prisão temporária, ele vai ficar preso. Conto como primeiro dia? Conto. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, que dia que vai acabar essa prisão temporária? Tá? Até o dia 5 ele vai ficar preso. A partir do dia 6 ele tem que ser solto. Então, mandado de prisão temporária durante 5 dias. Se ele foi preso dia 1º, dia 1º conta? Conta. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ficar preso até o dia 5. Isso se a temporada não for prorrogada, né? Mas enfim, vamos pegar uma outra situação. O indivíduo ele foi preso, imagina só, dia 15. Tá? Dia 15. E ele vai ficar preso durante 5 dias. Então, como eu vou fazer a contagem desse tempo de prisão? Bom, dia 15 conta como primeiro dia. Então fica 15 é o primeiro dia. 15, 16, 17, 18, 19, até dia 19. Então, do dia 15 ao dia 19, ele vai ficar preso. Tá? São 5 dias. Então, 15, primeiro dia. 16, 15, 16, 17, 18, dia 19. Até dia 19 ele vai ter que ficar preso. A partir do dia 20 tem que ser solto, porque a prisão vence no dia 19. Tá? Entenderam? Então, o primeiro dia é computado como o primeiro dia do prazo. Tá? Voltando lá para o nosso material, o artigo 10, o que diz a primeira parte? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, a título de exemplo, o primeiro dia que o réu foi preso, independentemente do horário, conta-se como o primeiro dia do prazo. Se foi preso às 23 horas e 58 minutos, esse dia é computado como um dia de prisão. Olha só que interessante. O prazo penal, o primeiro dia, eu conto ele como o primeiro dia do prazo? Sim, acabei de falar, a exaustão, artigo 10. Mas e se o agente ele é preso, faltando apenas 2 minutos para acabar o dia? Tá? O indivíduo foi lá, foi preso em flagrante. E ele foi preso em flagrante às 23 horas e 58 minutos do dia 1º. Tá? Foi lá, prendeu ele, 23 horas e 58 minutos do dia 1º. Esse dia vai ser contado como o primeiro dia do prazo? Sim.
independentemente do quanto que falta, né? Quanto tempo falta para acabar esse dia. Se ele foi preso faltando assim 2 segundos, 30 segundos, faltando 1 hora, meia hora para acabar o dia, não interessa. Esse dia ele vai ser contado como se o agente tivesse cumprido o dia inteiro de prisão. Tá? Então, primeiro dia do evento, primeiro dia de prisão, mas pode ser também prescrição, tá? Decadência. Estou pegando o exemplo da prisão. Então, se o indivíduo, por exemplo, foi preso às 23 horas e 58 minutos do dia primeiro, mesmo que faltava ali 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, vai ser contado como se ele tivesse preso o dia inteiro. Então, o primeiro dia vai ser contado? Sim. Muito importante, lembrem isso. Sempre, prazo penal, o primeiro dia ele é contado como o primeiro dia do prazo. Tá? O primeiro dia ele entra na contagem do prazo, sim, e é contado como primeiro dia. Tá? Bem tranquilo isso aí. Artigo 10, primeira parte. E essa ressalva também não interessa qual horário, por exemplo, a gente foi preso. Se ele foi preso às 23 horas e 58 minutos, esse primeiro dia conta como o primeiro dia do prazo. Tá? Independentemente se faltava pouco tempo para virar o dia, é contado como se ele tivesse cumprido preso o dia todo. Vamos dar sequência então aos nossos estudos. O prazo penal ele é improrrogável. Mesmo que venha a findar-se em dia que não seja útil. Tá? Entretanto, esse prazo pode ser suspenso ou interrompido, apesar de não ser improrrogável. Tá? O prazo penal, ele é improrrogável. Mas olha só, ele foi preso, a prisão dele se deu origem, né, através de um mandado de prisão temporária. Esse mandado de prisão temporária, 5 dias. E o último dia do prazo, né, fazendo a contagem do prazo penal, o último dia do prazo, né, pela qual ele ficaria preso, foi sábado. E aí, como é que faz? Ele vai ter que ser solto no domingo ou esse prazo vai ter que ser prorrogado, né? E ele vai ser solto só na segunda? É improrrogável. O prazo penal, se ele venceu no domingo, não vai ser prorrogado para o próximo dia. Se ele venceu no feriado, não vai ser prorrogado para o próximo dia. O prazo penal, ele é improrrogável. Tá? Venceu num dia que não é útil, não interessa, aquele dia é o último. Tá? Por exemplo, se o agente está preso, a sua prisão ia até sábado e no domingo, fazendo a contagem, ele deve ser solto? Deve ser solto. Não vai prorrogar essa soltura dele para a segunda-feira. Tá? Domingo ele tem que sair. Nesse mesmo sentido, o prazo ele é improrrogável. Tá? Mas ele pode ser interrompido ou suspenso? Pode. Grande exemplo, prescrição. O prazo prescricional ele é interrompido? Sim. Se você verificar a data do delito, né, em que o delito foi praticado, a partir daquele evento, daquela data, você conta para frente a prescrição, de acordo com o artigo 109 do Código Penal. Mas, se ao longo da contagem desse prazo ocorrerem fatos interruptivos, essa prescrição ela vai ser interrompida e vai começar a contar tudo de novo. Quais são esses fatos interruptivos? Por exemplo, recebimento da denúncia. Então, quando o juiz recebe a denúncia, ele acaba por zerar o prazo prescricional. Se o prazo prescricional era de 3 anos e até o recebimento da denúncia correu 2 anos e meio, quando o juiz recebe a denúncia, aí zera. Aí a prescrição começa a contar tudo de novo. Tá? É um fato interruptivo que vem a causar a interrupção da prescrição. Então lembre-se, o prazo penal é improrrogável, mas ele pode ser interrompido ou suspenso. Tá? Prazo penal improrrogável, mas pode ser suspendido ou interrompido. Voltando ao nosso material, dando continuidade, segunda parte. Essa parte é muito importante, tá? Porque através dela, através da segunda parte do artigo 10, é que nós vamos aprender como fazer a contagem do prazo na prática. Há muita confusão na hora de fazer a contagem do prazo. Tá? O artigo 10, segunda parte, ele trata sobre a contagem do prazo. Então, como você vai fazer a contagem do prazo na prática? Vamos lá. O que diz o artigo 10, segunda parte? Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. E aqui eu separei para vocês como você vai fazer a contagem dos dias, dos meses e dos anos.
Começando pelo dia. São contados normalmente dia após dia, lembrando-se que o primeiro dia já deve ser computado. Contando-se o prazo de 10 dias a partir do dia 10, primeiro dia deve ser incluído no prazo. Contando-se o prazo de 10 dias a partir do dia 10, né? O dia 10 tem que ser contado como o primeiro dia do prazo. O último dia será dia 19. Tá? Na nossa situação aqui hipotética, vou contar 10 dias, tá? Prazo de 10 dias a partir do dia 10. Então, vou contar em dias, tá? Em dias. Dia 10, que é o primeiro dia, eu conto. Então, dia 10 é o primeiro dia, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10 dias. Qual que é o último dia, né, desse evento? Dia 19. Se for uma prisão na qual ele vai ficar preso durante 10 dias, dia 19 é o último dia de prisão, dia 20 tem que sair. Se é um prazo prescricional de 10 dias, dia 10 começou, o último dia do prazo é dia 19. Tá? A partir do dia 20, a situação ali, o caso está prescrito. Tá? Então, dias, como que eu vou contar? Normalmente, se é 10 dias, 10 dias, se é 20, 20 dias, se é 15, se é 3, você vai contar normalmente, dia após dia. Lembrando-se, o primeiro dia você vai contar sim. Tá? Se o primeiro dia é 11, 11 você vai contar como primeiro dia. Se o primeiro dia é 20, vai contar como primeiro dia e vai fazer a ordem, a contagem na sequência normalmente. Sem muito mistério na contagem do prazo em dias. Agora, a situação pode mudar quando você vai contar através dos meses. Tá? Muito, muito importante. Os meses, a contagem do prazo através de mês e ano, ela vai mudar. Vamos fazer a leitura aqui da contagem em meses. Conta-se o mês fechado, independentemente se o mês tem 31, 30 ou 27 dias. No caso do mês de fevereiro, né, que às vezes tem 27, às vezes tem 28. Tá? Então, não importa. O mês você vai contar o mês fechado. Você vai contar o mês fechadinho. O prazo será a véspera do mesmo dia no mês subsequente. Confuso? Calma que eu vou explicar. Vou explicar para vocês. Então, primeiro ponto que você deve ficar atento. O mês ele vai ser contado fechado. Se o início do prazo foi fevereiro, e o prazo são 3 meses, você vai contar o mês fechado. Fevereiro, março, abril. Fevereiro, março, abril. Mês fechado. Vou contar 3 meses de prazo a partir de fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. Perdão, fevereiro, março, abril, maio. Isso. Fevereiro, março, abril, maio. Tá? Vai fazer contagem de 3 meses normalmente. Então, fevereiro, março, abril, maio. Maio é o último mês. E como você vai fazer essa contagem? Com relação ao dia, que você vai saber que o dia exato que venceu esse prazo. Vamos lá. Exemplo, prazo de 3 meses a partir do dia 10 do 3. Ou seja, 10 de março. Tá? Você vai contar o prazo a partir do dia 10 de março. O prazo será 9 do 6. Por que o prazo? Eu iniciando no dia 10, o prazo será dia 9 do 6. Conta-se os meses fechados. Então, se eu comecei em março, abril, maio, junho, até a véspera da mesma data do último mês. Se o início é dia 10, a véspera será dia 9. Ou seja, você tira um dia. A véspera vai ser você tirar um dia. Então, olha aqui, ó, vamos acompanhar. O início do prazo é dia 3, ok? Dia 3, 10 do 3. Aí, o que nós vamos ter? Ó? 10 do 3, um mês, vai dar dia 10 do 4. 2 meses, 10 do 5. 3 meses, 10 do 6. Só que, com relação a essa data aqui, eu vou considerar o dia da véspera. A véspera do dia 10 é dia 9. Então, eu vou contar 3 meses fechados. De fevereiro, iniciando no dia 10, aqui, ó. Daqui para cá, do dia 10 ao dia 4, 1. Do dia 10 do 4 ao 10 do 5, 2.
10/5 a 10/6, 3 meses. Só que eu vou contar até a véspera. A véspera do dia 10 é dia 9. Tá? Então, dia 9/6 é o último dia do prazo. Se você vai contar um prazo prescricional de 3 meses, o último dia do prazo é dia 9/6. A partir do dia 10/6 está prescrito. Vamos fazer a contagem hipoteticamente aqui da decadência. Tá? Decadência são 6 meses para oferecer a queixa-crime. Lembrando que a queixa-crime não é a partir da data do crime, mas sim a partir do momento que a vítima, o ofendido, tem ciência de quem é o autor do crime. Imagina só a mesma situação aqui, ó. Dia 10/3, o agente ele teve conhecimento de quem foi o autor do crime praticado em seu desfavor. Então, se foi dia 10/3, e eu vou fazer a contagem de 6 meses. 6 meses. 10 de março, deixa eu mudar aqui, ó. 10 de março. E o prazo prescricional para apresentar a queixa-crime é de 6 meses. E o prazo começou em 10 de março. Quando que vai vencer essa data aqui? Se iniciou em 10 de março, né, a contagem do prazo decadencial. Em meses, tá? Vou contar em meses. 10 de março, eu vou contar 10 de março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tá? Mês de setembro. Acompanhando de novo. 10 de março foi o início, então março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses vai dar lá em setembro. Vamos voltar lá para a nossa tela, então. Vai dar em setembro, ok? Eu sei que vai morrer em setembro. 6 meses a partir de março vai encerrar lá em setembro. Mas qual dia de setembro? O que eu falei aqui, ó? O prazo será a véspera do mesmo dia no mês subsequente. Qual que é a véspera do dia 10? Dia 9. Se eu tivesse colocado assim, qual que é a véspera do dia 15? Vamos trocar aqui, ó. Imagina só que em vez de começar em 10 de março, começou dia 15 de março. Qual que é a véspera do dia 15? Dia 14. Então, dia 14 de setembro é o último dia do prazo. Se a queixa-crime é oferecida dia 15 de setembro, vou abreviar aqui, ó. Então, vamos lá. 6 meses, tá? Dia 15 de março. Lembrando aqui, ó, você vai utilizar na decadência. Queixa-crime. 15 de março. 15 de março é o primeiro dia. Até que eu vou começar a contar o prazo. Se eu tenho 6 meses a partir do dia 15 de março para ofertar a queixa-crime em desfavor do autor do crime, qual que é o último dia do prazo? Vamos contar. 6 meses, a partir de março, vai contar o mês fechado. Então, vai morrer lá em setembro. Mas qual o dia de setembro? A véspera do mesmo dia, né, no mês na qual vai se findar o prazo. Então, a véspera do dia 15 é dia 14. Então, a queixa-crime deve ser ofertada até o dia 14 de setembro. Se eu verificar que ela foi distribuída no dia 15 de setembro em diante, já ocorreu a decadência. Tá? Então, a vítima decaiu no seu direito de queixa porque ofertou ela fora do prazo. Ok? Então, ó, mês, você vai contar mês fechado, tá? E você vai considerar o dia, a véspera do dia na qual vai encerrar o prazo. Tá? Então, aqui, ó, dia 15 de março, vou contar 6 meses. 15 de março vai ficar 15 de março, 15 de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tá? Então, o último prazo, 15 de setembro, só que eu não vou considerar fechadinho, né? Vai ser a véspera do último dia. A véspera do dia 15 é dia 14. Portanto, dia 14 é o último dia do prazo. Se distribuir a queixa-crime a partir do dia 15, já a vítima decaiu do seu direito de queixa, ok? Bem tranquilo isso aqui. Então, dia, quanto dia após dia, mês fechado, tá? Não importa se tem 30, se tem 31 ou 27 dias. Vou contar o mês fechadinho, ok? E vou levar a contagem até a véspera do dia de início até o último mês da contagem do prazo, igual eu exemplifiquei aqui, tá? Sem mistério, bem tranquilo isso aqui. E como eu vou contar o ano
E o ano, como que eu vou fazer? Você vai levar a mesma regra da contagem dos meses. Mesma regra, você vai contar o ano fechado. Eu vou fazer a leitura aqui e embaixo eu vou dar um exemplo. Ó. Seguirá a mesma regra do mês, contando seu prazo em ano até a véspera do mesmo dia no ano subsequente. Exemplo, contagem do prazo de um ano a partir de 10/3. Um ano, 10/3 de 2020, seria 10/3 de 2021. Só que eu vou considerar a véspera aqui do dia 10. Qual que é a véspera do dia 10? Dia 9. Então, o último dia do prazo é dia 9/3 de 2021. Se ele está preso até dia 9/3 de 2021, a partir do dia 10/3 de 2021, ele tem que estar solto. Se o prazo prescricional vai até 9/3 de 2021, contagem do prazo penal, se a ação for movimentada ou algum evento acontecer a partir do dia 10, já está prescrito, tá? Porque o prazo vai até dia 9. O prazo será a véspera do dia de início, ou seja, dia 9, do mesmo mês do ano seguinte. Assim, o prazo será 9/3 de 2020. Então, vai seguir a mesma regra do mês. Vou dar outro exemplo aqui. Imagina só que a gente está fazendo a contagem de 3 anos a partir do dia 12. Dia 12/3 de 2020 é o início do prazo e eu quero contar 3 anos a partir dele, que é o prazo prescricional. Então tem prazo prescricional de 3 anos a partir do dia 12/3 de 2020. Quando vai se encerrar esse prazo? Vamos fazer a contagem? Então vai ser o mesmo, a véspera do dia. Qual que é a véspera do dia 12? Dia 11. Mesmo mês, porque eu vou contar fechado o ano, tá? 11/3, véspera do mesmo dia. Então a véspera do dia 12 é dia 11. 11/3. 2020, se eu contar 3 anos para frente, vai ficar 2020, aí 21, 22, 23. Então o prazo vai ser 2023. Qual que é o prazo então? Se for prescricional, eu tenho a ação até dia 11/3 de 2023, é o último dia do prazo. A partir do dia 12 está prescrito, tá? Esse aqui é o último dia do prazo. Se for um prazo decadencial, na verdade de 6 meses, nós vamos imaginar um prazo de prisão. Vamos imaginar que esses 3 anos aqui é o prazo de prisão. Prazo de pena. Ele vai ter que cumprir 3 anos de pena a partir do dia 12/3 de 2020. Até quando ele vai ter que ficar preso? Então, ano conta-se fechado. Então, do dia 12/3 de 2020, vai até a véspera do dia 11, mesmo mês, porque vai contar fechado, e 3 anos para frente aqui, 2020 mais 3, 2023. Então, ele vai ficar preso até 11/3 de 2023. A partir do dia 12/3 de 2023, a pessoa vai ter que ficar, vai ter que ser solta. Tá? Contando aqui esses prazos aqui, a partir do dia 12 ela vai ter que ser solta. Vai ficar presa até o dia 11, que são 3 anos a partir do dia 12. A partir do dia 12 ela vai ter que ser solta. Tá? Essa é a contagem, então, dos dias, dos meses e dos anos no prazo penal. É assim que você vai seguir. Essa é a regra que você vai ter que se utilizar. Qual que é a grande exceção aqui? Porque eu falei, quando você vai aplicar a contagem do prazo penal, prescrição, decadência, casos que levam à extinção da punibilidade, tempo de prisão e tempo de pena, ok? Essas 5 situações aqui você vai utilizar para a contagem do prazo. Qual que é a grande exceção aqui que você vai utilizar? Mesmo sendo peça, que é as peças, você vai utilizar o prazo processual penal e não o prazo penal. Mas qual é a grande exceção? É a queixa-crime. A queixa-crime aqui é a grande exceção. Por que a queixa-crime? Porque a queixa-crime está ligada à decadência. E a decadência está ligada ao prazo penal. Então, quando você for fazer a contagem do prazo da queixa-crime, a queixa-crime é uma peça, então eu vou usar o prazo processual penal? De forma alguma. Tá? Quando for a queixa-crime é a grande exceção. Então, quando você for contar o prazo da queixa-crime, ela é uma exceção. É porque você vai lembrar, peça, prazo processual penal, correto? Em termos, tá? De fato, prazo processual penal eu utilizo para peças, mas a queixa-crime é a exceção.
Então, quando você for contar o prazo da queixa-crime, você não vai usar o prazo processual penal. Você vai contar através do prazo penal, porque ela está ligada à decadência. A decadência conta-se pelo prazo penal, ok? Curiosidades aqui. Para a gente finalizar a aula, último tópico, curiosidades. Se o indivíduo foi preso dia 1º de janeiro e deve ficar 30 dias detido, conta-se o mês fechado até a véspera desse dia no mês subsequente, ou seja, dia 31. Apesar de ser 31 dias e não 30, essa deverá ser a contagem do prazo segundo a regra do prazo penal. Vamos lá. Mês. Ó, você está contando prazo em meses, né? Ele foi preso no dia 1º de janeiro. E ele vai ter que ficar preso 30 dias. Como que eu vou contar? Perdão, 30 dias não. Ele vai ter que ficar preso um mês. Um mês. Tá? Foi aplicado para ele a pena lá, ele tem que ficar preso um mês. Se ele vai ter que ficar preso um mês e ele foi preso no dia 1º, como que eu vou fazer a contagem? Lembrando, então tá, ó, 1/1. Como eu vou fazer a contagem? Vai levar em conta o mesmo dia, a véspera do mesmo dia no mês subsequente. Qual o mês subsequente primeiro? Fevereiro. Depois de janeiro, fevereiro. Qual que é a véspera do dia 1º? É dia 31. Mas, aliás, perdão. Dia 31/1. A véspera do dia 1º é dia 31, mas não 31/2. Vai ficar 31/1. Ah, mas ele vai ficar preso. Então, 31 dias, sim, se você contar pelo prazo, pelo mês fechado, ele vai ficar preso até dia 31. Se for aplicado a ele um mês. É um mês de prescrição, um mês de decadência, um mês de tempo de pena, tempo de prisão, você vai fazer a contagem até a véspera, né, a véspera desse dia aqui no mês subsequente. O mês subsequente é 2/1. Só que como eu vou considerar a véspera, vai ficar 31/1. E tem também a curiosidade com relação ao mês de fevereiro. Tá, ó, imagina só que o indivíduo foi preso no dia 1º de fevereiro e deve ficar 30 dias detido. Conta-se o mês fechado, ou seja, qual que é o mês fechado? O mês fechado vai ficar 1/3 aí de qualquer ano. Qual que é a véspera desse dia aqui? Vai ser 27 ou vai ser 28/2, a depender do ano. Né? Porque fevereiro, a cada 6 anos, eu acho que é bissexto. Então, olha só. Se ele foi preso, ou se a prescrição ou decadência vai contar por um mês só, e o evento inicial é 1/3, eu vou levar em consideração o mesmo dia no mês subsequente. Perdão. 1/2. Escrevi errado aqui. Peraí, vou corrigir. Foi preso 1/2. Qual que é o mês subsequente, né? O mês fechado vai ficar 1/3. 1/3. Só que eu vou levar em consideração a véspera do dia 1. Qual que é a véspera do dia 1? Vai ser dia 27 ou 28, dependendo do ano, porque nós estamos falando de fevereiro. Então, observe aqui que do dia 1º até o dia 28, vão ser só 28 dias. Não vai nem fechar 30 ou 31, que é considerado um mês. Mas mesmo assim, eu vou levar em conta essa regra, porque eu vou contar o mês fechado. Se o mês fechado é a véspera do dia, né, no mês subsequente, ó, a véspera do dia 1º, aqui no dia 2, 1 de fevereiro, é dia 28. Porque contando 30 dias vai ficar 1/3, e a véspera desse dia aqui é 28 ou 27 de fevereiro. E ele vai ficar só 27 dias preso ou 28, a depender do ano. Tá? Mesmo que não seja exatamente 30, 31 dias, né, que vai considerar um mês, é assim que você vai fazer a contagem, tá? Principalmente fiquem atentos aqui ao mês, porque o mês independe se ele tem 30, 31 ou 27, vai contar com o mês fechado e você vai fazendo a contagem mês após mês.